Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, iniciando agora o estudo das fórmulas orgânicas, né? Que são as fórmulas químicas que nós empregamos para representar compostos orgânicos no estudo da química orgânica. O que são essas fórmulas orgânicas, né? São fórmulas químicas, mas aqui eu vou falar orgânicas, que são as mais usuais na química orgânica. São recursos gráficos de representação para moléculas orgânicas, né? Porque as fórmulas de química inorgânicas, elas costumam ser só moleculares, não dá muita ideia da estrutura. Só que na química orgânica, como nós lidamos com cadeias carbônicas, estereoquímica, mecanismo de reação, nós precisamos de uma representação gráfica mais detalhada das moléculas. E a função das fórmulas químicas, né, das fórmulas orgânicas, são informações, ou seja, te dar informações a respeito de composição química, conectividade ou disposição dos átomos no espaço tridimensional. Conectividade é dizer que átomo está ligado a quê? A quem, né? E disposição dos átomos no espaço tridimensional é te dar uma visão 3D da molécula, que para o estudo de estereoquímica é fundamental. Então, a primeira fórmula aqui é a chamada fórmula molecular, que o nome dela já está dizendo, né? Ela te dá apenas a informação da composição química da molécula, ou seja, quais elementos químicos e suas proporções relativas compõem a molécula. Por exemplo, CO2 é a fórmula molecular do gás carbônico ou do dióxido de carbono. Que informação ela te dá? Que a molécula é formada por um átomo de carbono e dois de oxigênio. Parou aí. Existem as chamadas fórmulas planas, que elas te dão a representação exata da conectividade, ou seja, o que está ligado ao quê, né? Que átomo está ligado a quem. E nós temos como, por exemplo, a fórmula de traços e a fórmula de traços condensada, né? Ou fórmula condensada. E existem as fórmulas espaciais, que elas te dão informação da disposição dos átomos no espaço tridimensional, ou, né? Ou seja, como os átomos estão distribuídos no espaço. Para isso, nós usamos a fórmula de linhas, fórmulas de cavalete, fórmulas de Newman, que eu vou tratar separadamente em outras aulas. No caso da fórmula molecular, nós usamos um sistema de, de escrita, né, dessa fórmula molecular, que é o chamado sistema Hill, que foi o nome do pesquisador que, no início do século XX, começou a padronizar essa questão. E ele definiu como regra o seguinte: toda fórmula molecular de um composto orgânico começa com carbono, que é o átomo-alvo, o objeto do estudo de toda a química orgânica, seguido de hidrogênio, que é o átomo mais simples ligado ao carbono, das moléculas orgânicas mais simples, são os hidrocarbonetos. Então é sempre CH, seguido dos demais elementos por ordem alfabética. Então, por exemplo, a fórmula molecular do etanol é C2H6O. Começa com carbono, hidrogênio e oxigênio. C2H7N, a etanamida. C18H15P é a fórmula da trifenilfosfina. O aminoácido metionina, por exemplo, C5H11, agora começa. Nitrogênio, oxigênio, enxofre, escrito em ordem alfabética. A hidroclorotiazida, que é um fármaco diurético. Repara que depois do hidrogênio, a molécula tem um átomo de cloro, 3 átomos de nitrogênio, 4 átomos de enxofre, desculpa, 4 átomos de oxigênio e 2 átomos de enxofre. Não interessa as proporções, né? Pelo sistema Rio, que é o mais utilizado, que é reconhecido pela IUPAC, todos os demais elementos, depois do carbono, devem ser escritos em ordem alfabética. Então, Cl, né, cloro, vem primeiro, nitrogênio, oxigênio e enxofre. O principal uso da fórmula molecular é quando a estrutura não é importante.
Na química de combustíveis e nas reações bioquímicas, né, isso é muito comum, porque lá o resultado final é mais importante do que a informação estrutural em si. Então, por exemplo, é muito comum na bioquímica você representar o processo de respiração, que é a oxidação da glicose, dessa forma. C6H12O6, que é a fórmula molecular da glicose, mais 6 moléculas de oxigênio, dando 6 de CO2 e 6 de água. Né? Isso é o fundamental, né, da bioquímica, porque o importante aqui não é a estrutura, é mostrar o processo de oxidação, geração de energia na célula. Não é? Então, a bioquímica normalmente faz muito uso das fórmulas moleculares. A química de combustíveis também, na engenharia química, não é a necessidade de você representar certinho a fórmula estrutural do etanol. Porque para você estudar a combustão do etanol, por exemplo, numa disciplina de biocombustíveis ou enfim, de engenharia de motores, você só precisa saber que duas moléculas de etanol, né, C2H6O, com 6 de oxigênio, vão dar 4, CO2 e água. Então, em determinadas situações, a estrutura química não é importante. Então, nesse caso, você utiliza a fórmula molecular. Já as fórmulas de traços, né, é uma fórmula estrutural plana e ela representa a conectividade. Por exemplo, reparem que aqui eu chamei isso aqui de etanol, mas se eu só mostrasse isso daqui, poderia ser do éter metílico, por exemplo, que é um isômero, né? Mas nesse caso que eu falei, na química de combustível, todo mundo sabe que o etanol que é o combustível, não é o éter metílico. Então ele não precisa dar essa informação, né? Mas na química orgânica clássica ou em outras situações, a estrutura é importante. Então, a fórmula de traços, ela te dá a estrutura exata da molécula representando a sua conectividade, ou seja, é, C6 é C2H6O, né? C2H6O. Mas ele mostra, a fórmula de traços, ela mostra certinho. Você tem o oxigênio ligado a três hidrogênios. Esse carbono está ligado a outro carbono, ou seja, você tem uma ligação carbono-carbono na molécula, isso é muito importante em termos de reatividade. Esse carbono está ligado a dois hidrogênios e a um oxigênio. E o oxigênio está ligado a um carbono e a um hidrogênio. Ou seja, você tem na fórmula de traços a conectividade exata da molécula para você não confundir com outra, com nenhum isômero, por exemplo. Entretanto, embora a IUPAC não recomende ou não reconheça a chamada fórmula de traços condensada, que é quando você omite os traços para as ligações com hidrogênio, então esses três traços aqui viram H3C, né, ou CH3. O do meio vira CH2 ligado ao oxigênio, meio que você já está subentendendo que o aluno vai saber que esse traço representa só a ligação carbono-carbono e esse traço aqui representa a ligação carbono-oxigênio. Né? Então, por isso que ela é chamada fórmula de traços condensada. Mas ela pode gerar confusão, então por isso que ela não é uma forma oficial, né? Uma fórmula de representação oficial. Porém, ela foi consagrada para quê? O uso didático, porque quem é professor vai escrever no quadro negro, né? Você desenhar tudo em fórmula de traços vai tomar muito tempo. Até para o aluno tomar nota também, ele vai demorar muito tempo representando todos os tracinhos. Então, essa fórmula de traços condensada, meio que ela foi consagrada para as aulas de química orgânica. Então, não há problema nenhum se o seu professor usar e você responder na prova. Você só precisa ter em mente que não é uma fórmula oficial recomendada pela IUPAC, porque ela não representa exatamente a conectividade das moléculas, como na fórmula de traços padrão, né? Mas você pode utilizá-la desde que você saiba que você está omitindo as ligações carbono e hidrogênio. Ou seja, essa ligação aqui é do carbono com carbono, essa ligação aqui é do carbono com o hidrogênio. Bom,
Já a fórmula de linha, que é a forma mais usada para moléculas orgânicas, não é que nós utilizamos com maior frequência, especialmente em graduação e pós-graduação, é uma fórmula estrutural plana que ela representa, em parte, a disposição tridimensional. Por que em parte? Porque você pode dar mais detalhes com ela. Mas, por exemplo, isso aqui é o octano em sua fórmula de linha padrão. Por que que ela representa em parte? Porque ela é em zigue-zague, e esse zigue-zague representa com bastante fidelidade o ângulo de ligação do átomo de um carbono sp3 de 109, em torno de 109 graus. Não é? A cadeia carbônica ela não é reta, como é a fórmula de traços pode sugerir. Ela é em zigue-zague, que é devido ao ângulo de ligação dos átomos de carbono. Então, por isso, desculpa, então por isso que o octano é representado dessa forma em fórmula de linha padrão, e por isso que a fórmula de linha é a fórmula mais utilizada para o ensino de graduação, especialmente em nível técnico e graduação em pós. E para que você represente as fórmulas de linhas corretamente, você precisa entender os quatro passos, né? Primeiro, representam-se apenas heteroátomos por seus símbolos, ou seja, oxigênio, nitrogênio, enxofre, cloro. Isso você vai utilizar o símbolo. Representam-se os átomos de carbono por ponto. Então, por que que cada ponto desse aqui é um carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que é o octano. Essa fórmula de linha tem 8 pontos, cada ponto é um carbono. A cadeia é representada em zigue-zague em alusão ao ângulo de ligação dos carbonos, como eu comentei. E hidrogênio, você nunca representa hidrogênio ligado a carbono, tá? Os hidrogênios só são representados se eles estiverem ligados a heteroátomos. A exceção de você representar é o grupo aldeído. Mas isso ainda é controverso. Só que muita gente representa o aldeído ligado ao carbono, carbonílico, porque o aldeído faz parte do grupo funcional. Então muita gente entende, eu estou entre eles, que você deve representar, porque ele não é um hidrogênio que não faz diferença para você classificar a molécula, né? A molécula só é aldeído porque tem aquele hidrogênio ali. Então eu sou partidário dessa linha que o hidrogênio ligado à carbonila no grupo funcional aldeído deve ser representado. Mas existe a outra linha que leva estritamente essa questão de não se representar hidrogênio. Então eles representam o grupamento aldeído assim, ó, né? Por exemplo, isso daqui é 1, 2, 3, 4. É o butanal. Tá certo, né? Só que, especialmente para mecanismo de ação, entre outras coisas, eu sou partidário do pessoal que no grupamento aldeído você coloca o H aqui para representar claramente o grupo aldeído, tá? Mas o certo, literalmente, é esse aqui. Então, por exemplo, hexanal, sobre isso aí que eu estou falando, né? Eu gosto de representar como aldeído para deixar claro que é um aldeído, porque só é aldeído porque tem aquele hidrogênio ali, tá? Pentan, um ol. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, ou seja, 5 carbonos. Eu não represento nenhum hidrogênio, mas você tem que saber que se não tem ligação é hidrogênio, então se esse carbono já está fazendo uma ligação com esse carbono, para completar 4, faltam 3 hidrogênios. Então eu não represento, mas você tem que saber que isso aqui é um CH3. Aqui é um CH2, 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 CH2. A N-metilpentano 2-amina, né? Representa o hidrogênio ligado ao nitrogênio. O 2 é X2-eno. Você não representa a ligação dupla, tá? E aqui o alcino terminal X1-ino. Mais uma vez, é muito comum, às vezes, especialmente em mecanismo ou outras questões,
ao sino terminal você representar o hidrogênio, tá? Não tá pela regra, mas é muito comum isso acontecer. E propóxio, oxipropano, né, que no caso aqui é um éter, né, o éter propílico, digamos assim, eu represento o oxigênio no meio da cadeia. Como esse oxigênio não está ligado a hidrogênio nenhum, então nenhum hidrogênio é representado nessa molécula. Mas se você for tirar a fórmula molecular dele, mais uma vez você tem que se lembrar que são CH3, são CH2, 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 CH3. Ou seja, não representamos o hidrogênio em fórmula de linha, mas ele está lá. Não é? E por que a fórmula de linha, né, ela representa fielmente, tenta representar fielmente esse ângulo aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é um tetraedro? Isso aqui é um tetraedro padrão, ó. Então é um carbono sp3. Aqui é a base, aqui o vértice e o carbono no centro, né? Só que a fórmula de linha, especialmente quando você trabalha com estereoquímica ou moléculas quirais, né, ou estereoisômeros, você precisa representar melhor no espaço, e a fórmula de linha tem recursos gráficos para isso. Então, repare o seguinte: vocês reparam que essa hidroxila ela está para frente do plano do quadro e que aqui atrás tem um hidrogênio? Como é que você representa isso em fórmula de linha? Todo traço, né, ou uma linha, representa uma ligação que está no plano da página. Aí você tem mais dois recursos dentro das fórmulas de linha, que são as cunhas de representação estereoquímica. Uma cunha cheia, ou seja, completamente preenchida, né, que no desenho dos programas fica assim, e que no desenho você não vai ficar pintando, mas você pode fazer ela assim, ó, completamente cheia, representa uma ligação para a frente do plano da página. Já a cunha tracejada, que você pode representar desse jeito no caderno, desenhar assim, mas no programa ela já vem melhor, representa uma ligação que está para trás do plano da página. Então, por exemplo, o 2-butanol, ou butan-2-ol, ele é quiral, ele existe como um par de enantiômeros. De modo que você tem aqui, você tem no R, butan-2-ol, você tem a hidroxila para trás do plano da página. No S, butan-2-ol, você tem a hidroxila para frente do plano da página, né? Mas ainda não tem a playlist de estereoquímica aqui do canal, mas uma hora vai ter, mas você pode pegar isso em qualquer livro para ver essa questão de RS, porque o objetivo aqui é só a representação. Então, o R-butan-2-ol, em fórmula de bolas e varetas, que é o modelo molecular tridimensional, você vê claramente o quê? Que a hidroxila está para trás do plano da página e o hidrogênio está para frente do plano da página. Só que hidrogênio você não representa, se estiver ligado a carbono. Então, como a hidroxila está para trás do plano da página, você representa com uma cunha tracejada. Já o S-butan-2-ol, a hidroxila está para frente do plano da página e o hidrogênio está lá para trás, né? No modelo tridimensional aqui, no modelo molecular, você não vê o hidrogênio porque ele está lá para trás, ele está obstruído, né? Eclipsado por esse carbono aqui da frente. E a hidroxila está para frente. Como você representa isso? Desenhando a hidroxila e ao invés de uma linha, colocar o quê? A cunha cheia aqui para representar. Quando você faz uma representação sem especificar a, a, esse aqui tá errado, a estereoquímica, aí você pode usar o traço. 1, 2, 3, 4 carbonos, traço OH. Se você fizer isso, representar essa ligação carbono-oxigênio por um traço, você está dizendo que é o produto racêmico, ou porque a questão estereoquímica aí ela não é importante, tá? Mas a molécula continua sendo quiral.
Para você representar, então, esses grupos estereoquímicos dentro da fórmula de linha, não pode esquecer, então, do uso. Cunha tracejada, o grupo está para trás do plano da página, cunha cheia para frente do plano da página. Existem outras fórmulas espaciais, como a fórmula de cavalete, a fórmula de projeção de Newman e a fórmula de projeção de Fischer. Mas isso aí vão ser assuntos para outras aulas. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.